Prece de Gúbio. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas, na hora justa, os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se em verdade salvas as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos, não desamparastes os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo, auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, fazem-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos, finalmente, que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e a nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente, beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente,
embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. André Luiz. A parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Mateus capítulo 13, versículos 45 a 46. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Silva e eu falo sobre Espiritismo. Particularmente, atualmente, neste momento, estou abordando temas sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das pérolas, a parábola da pérola, aquela pérola mais valiosa. Havia um negociante de pérolas já entendido do assunto dos negócios sobre pérola, que encontrou uma bela pérola, uma pérola valiosa. Nós sabemos que as pérolas se diversificam com relação aos seus valores, umas são mais valiosas, outras menos valiosas, e Jesus, quando nos colocou essa parábola da pérola, queria nos dizer a respeito do nosso entendimento com relação à vida, com relação às coisas do dia a dia, não é? Nós somos espíritos encarnados em corpos e estamos aqui através de várias encarnações, adquirindo experiências de vida, adquirindo experiências com relação à dor, aos diversos tipos de dor, de acordo com o nosso entendimento de vida, não é? Nós vamos vivenciando essas dores porque nós precisamos dessas experiências, porque nós temos liberdade, somos espíritos livres, somos herdeiros de tudo que está aí, de todo esse mundo, todo esse universo, todas essas galáxias, e precisamos evoluir, precisamos crescer, e é necessário que aprendamos a respeito dessas dores, não é? Para que possamos nos tornar pérolas mais de valor maior para toda a comunidade, para todo o nosso país, para todo esse universo que está aí, precisamos adquirir essas experiências. E como dissemos anteriormente com relação às dores, é necessário que tenhamos consciência dessas dores. Para quê? Para que não façamos acontecer essas dores às outras pessoas. Essa necessidade de experiência é que nos torna melhores. Jesus nos avisou que ele já havia experienciado várias coisas com relação à vida dos homens, não é? E ele nos avisou que deveríamos estar atentos com aquelas dores que nós estivermos causando às outras pessoas. Que à medida que vamos causando essas dores para essas outras pessoas, nós vamos criando dores em nós mesmos. E aí nós temos noção do mal que isso causa às outras pessoas e vamos gradativamente, conforme vamos evoluindo, conforme vamos crescendo, nós vamos diminuindo a intensidade dessas dores que causamos às outras pessoas. E é necessário que tenhamos essas experiências. Por quê? Porque nós vamos adquirindo a nossa humanidade, o nosso crescimento interior através dessas experiências, não é? Um artista, quando sobe em um palco, ele não tem apenas aquela interpretação para passar para as outras pessoas, ele não tem apenas aquela música para passar para aquelas pessoas. Ele tem toda a sua vida, todo o seu interior, todo o seu crescimento, toda a sua evolução, não é? Nós somos como vinho que, com o passar do tempo, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando. E nós, muitas vezes, nós estamos vivendo a nossa existência como se fôssemos uma pérola de baixo valor, como nós não tivéssemos
um grande valor para Deus, um grande valor para Jesus, um grande valor para toda essa espiritualidade que está por aí, cuidando de cada um de nós. Nós sabemos de todo o trabalho, toda a dificuldade que é para que consigamos uma encarnação aqui no plano material, e muitas vezes por ignorância, não é ignorância na parte negativa da palavra, mas uma ignorância com relação a toda essa estrutura espiritual, todas essas pessoas que estão envolvidas com a nossa encarnação, nós não valorizamos a nossa encarnação. Muitas vezes por falta de uma educação das pessoas mais velhas, do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, que cuidam de nós quando nós somos crianças, e mesmo por dificuldades evolutivas, né, não é coisas que nós ainda não conquistamos, muitas vezes nós não valorizamos a nossa encarnação. E Jesus pede que vendamos essa pérola barata, não é? Essa existência negativa, essa existência pequena que nós insistimos em conservar conosco, e pede que vendamos tudo que possuímos e compramos essa pérola de grande valor. O que seria necessário para que nós nos conscientizássemos da grandiosidade, do valor da nossa encarnação e vendêssemos essa encarnaçãozinha pobre que nós estamos vivenciando e comprássemos uma encarnação valiosa, uma encarnação grandiosa? Seria preciso que confiássemos em Jesus, primeiramente em Jesus, nas mensagens que ele deixou através do Evangelho, não é? Através do Novo Testamento, porque muitos de nós se baseiam pelo Velho Testamento e o mundo está aí em constante modificação, em constante atualização, em constante melhora, e nós vivenciamos o Velho Testamento, as Escrituras antigas, e Jesus deixou uma coisa nova, uma joia maravilhosa, né? Não é? Imaginemos pedras preciosas, rosadas, pedras preciosas verdes, pedras preciosas azuis, não é? Tudo isso que Jesus deixou para nós são joias maravilhosas, joias com relação a verdades, a formas de viver, a atitudes que poderíamos tomar no nosso dia a dia, que traria essa pérola de grande valor nas nossas vidas, não é? Porque quando nos conscientizamos de como é pequeno esse mundo que nós vivemos, as preocupações do nosso dia a dia aqui, nós tomamos um novo rumo nas nossas vidas. Compramos essa pérola de grande valor através de nos conscientizarmos de que existe um Deus único, poderoso, totalmente separado dessa matéria que nós vivenciamos. Por isso ele não se degenera, não desaparece, ele estará sempre lá, porque Deus criou tudo isso que está aqui, ele é único, ele é indivisível, estará sempre ali tomando conta de cada um de nós, não é? Através das leis físicas do nosso dia a dia, o sol, o amanhecer, a temperatura da água, o apoio que podemos fazer nos objetos, enfim, todas as leis do mundo físico estão ali garantidas por Deus, e nós, à medida que vamos nos conscientizando desse cuidado da espiritualidade com relação às nossas famílias, com a nossa individualidade, vamos tomando consciência de que esse mundo aqui é transitório, não é? A transitoriedade desse mundo aqui onde nós vivemos é uma realidade, é uma coisa física, palpável. Então, nós precisamos vender essa nossa vida antiga, essa nossa vida antiga pequenininha, pobre, pobre de projetos, pobre de vida, pobre de felicidade, e comprarmos essa pérola. O que seria? A confiança em Deus, a confiança no futuro, a confiança de que nós precisamos das dores, precisamos das dificuldades familiares, das dificuldades sociais, das dificuldades com relação a novos projetos, para que possamos crescer e tomar conta de coisas maiores, coisas mais grandiosas, não é? Jesus, Filho do Homem,
Ele nos avisou com relação a isso. Todas as experiências que nós vivenciamos, Jesus já vivenciou. E Ele nos ama, e Ele quer o nosso bem. Se Ele quisesse o nosso mal, Ele não nos avisaria, não teria dado aqueles exemplos que Ele deu, todas as pessoas que o procuravam, Ele dava o melhor conselho. Muitas vezes eram conselhos contraditórios, não é? Porque ainda somos muito materialistas, somos muito materializados, e os conselhos de Jesus, às vezes, parecem um pouco estranhos para nós, não é? Mas isso é devido à nossa ignorância, não é? Como que nós podemos continuar vivendo os nossos sofrimentos diários com familiares difíceis, com uma sociedade difícil? Como podemos estar aí compartilhando, compactuando de todas essas coisas erradas que estão acontecendo em todas as instituições, não é? Porque existe um microcosmo e um macrocosmo, não é? O microcosmo seria nós, o indivíduo, a família. O macrocosmo seria o nosso país, o nosso continente, o nosso planeta, o nosso universo, não é? E nós estamos aí, no nosso microcosmo, nós estamos, de certa forma, compactuando com todos esses erros que estão acontecendo aí. Nós, nas nossas mentes, vivenciando uma vida de pérola sem valor, de pérola barata, não é? Que muitas vezes a nossa vida se assemelha a isso, devido a algumas atitudes que nós tomamos com relação, primeiramente, aos nossos familiares, aos nossos trabalhos, a falta de ética, a agressão que cometemos com os nossos familiares, os vícios que nós insistimos em cultivar no nosso dia a dia. Enfim, tudo isso é complicado, é difícil, vamos compactuando com tudo isso de errado que está por aí. Essa inimizade que nós temos com as pessoas, enfim, uma série de coisas. E muitas vezes nós tomamos atitudes erradas com relação a todas as situações, devido a um pouco de falta de coragem de encararmos as nossas situações diárias, no nosso dia a dia, dentro das nossas casas. Nós estamos ali na melhor das situações que poderiam ocorrer com cada um de nós. Mas nós, devido a infantilidades, não é? Que Paulo de Tarso nos avisou, que de repente ele se tornou um homem, que ele havia agido como criança durante muito tempo, quando Paulo corria atrás dos cristãos, os matava, fazia mal a eles, ele percebeu de repente que estava vivenciando uma vida de pérola de baixo valor. De repente ele conheceu Jesus, conheceu a magnitude da personalidade de Jesus, a bondade de Jesus, ele caiu em si, de repente ele vendeu toda aquela riqueza que ele tinha anterior, não é? Porque ele era uma pessoa da alta sociedade, era uma pessoa muito culta, uma pessoa muito rica. De repente ele percebeu que toda aquela riqueza material que ele estava vivenciando não tinha grande valor. Por quê? Porque aquela riqueza material não lhe trazia paz, não lhe trazia uma como posso dizer, uma favorabilidade, uma comunhão com os ensinamentos de Jesus e essa lei de Deus, essa lei perfeita. Então ele estava ali vivenciando uma coisa contrária a toda a regra do bem, a todas essas leis físicas do bem. E de repente ele percebeu, vendeu tudo aquele mundo que ele vivenciava, aquele mundo antigo que ele tinha, e passou a viver um mundo novo. E cada um de nós pode fazer isso. De repente nós estamos remando contra a maré, mas muitas vezes nós estamos remando a favor da maré material, não é? E estamos remando contra a maré real, a maré de Deus. Às vezes nós estamos ali nos martirizando, nos matando para manter aquelas coisas materiais, estamos cometendo crimes hediondos contra a sociedade, indiretamente nós estamos matando pessoas, trabalhando para a destruição das escolas, das instituições, de toda a nossa sociedade, em favor de recursos financeiros, recursos materiais. De repente estamos envolvidos numa determinada instituição e as nossas pequenas atitudes, as nossas pequenas, como diria,
as nossas pequenas concordâncias com determinadas coisas erradas ali naquela estrutura maior, naquela estrutura macrocósmica, nós estamos ali compactuando com todo esse erro que está acontecendo na nossa sociedade. Então precisamos tomar consciência da nossa importância. Muitas vezes até com um pouquinho de coragem. Muitas vezes nós não tomamos determinadas decisões porque ficamos com medo, não é? Ficamos com medo com relação ao nosso vaso físico, com relação a ficarmos sozinhos. Essa solidão que as pessoas que procuram coisas melhores acontecem é uma coisa até normal, é uma coisa certa. Por quê? Porque nós, em determinados momentos da nossa vida, quando tomamos decisões corretas, nós vamos ficar um pouquinho sozinhos, nós vamos ficar um pouquinho na solidão, mas isso faz parte do nosso percurso. Aqui, a condição planetária em que nós estamos vivenciando, em que o planeta vivencia uma hora de mudança, ele exige um pouquinho de cada um de nós. Mas nós estamos constantemente acompanhados. Apesar de acharmos que nós estamos sozinhos, que nós estamos solitários, muitas vezes os familiares vão ficar um pouquinho chateados com determinadas atitudes de cada um de nós, mas isso faz parte da condição planetária, esse momento planetário. E é necessário que cresçamos, que evoluamos e que suportemos algumas dessas dores, algumas dessas decisões que vamos tomar, que vão deixar a gente um pouquinho sozinho naquele momento, mas é importante que estejamos em paz com a nossa consciência, não é? Com esse eu interior, com todas as nossas faixas psicológicas, não é? Porque nós somos constituídos de ego, superego. Não sou especialista, mas existem alguns profissionais que dizem que nós temos várias faixas de consciência. Então é preciso que estejamos bem com a nossa consciência. Jesus sempre nos avisou que a nossa consciência é o nosso maior juiz. Muitas vezes nós temos algumas culturas aí de alguns países mais desenvolvidos, que se dizem de primeiro mundo, que nós temos algumas atitudes que os favorecem em determinados aspectos materiais e os desliga de aspectos espirituais. E é muito importante que vivamos em harmonia com o nosso aspecto espiritual. Um desses aspectos que eu estou tentando passar para vocês nesse momento é com relação ao ganho de capital independente de coisas imorais, não é? O ganho de capital, o acúmulo de recursos, o acúmulo de coisas materiais deve estar em concordância com a nossa consciência. Não devemos acumular esse capital, fazer essa coisa de ganhar o máximo que pudermos, sem observar os aspectos morais, sem observar o quanto nós estamos prejudicando as outras pessoas. Então, muitas vezes em nossas vidas, nós estamos sacrificando coisas que nós gostamos, coisas que fazem o nosso espírito feliz, e nós estamos ali deixando de lado coisas valiosas. Imagine a preciosidade que é você acordar de manhã, tomar o seu café da manhã de bem com você mesmo. Se alimentar, aquele alimento entrar no seu interior, fazer bem para você. Quando você vai dormir à noite, você vai ali, você deita, você dorme tranquilo, você se aconchega ao seu travesseiro, acaricia o seu animalzinho de estimação, dá um beijo nos seus familiares, diz boa noite e dorme até de manhã. Você pega um livro, senta numa cadeira, consegue ler aquele livro tranquilo, com a mente tranquila. Você está com o seu vaso físico sem dores, sem coceias, né? Uma série de pequenas coisas que nós vamos valorizar quando nós não temos. Então, essa é a pérola de grande valor. Nós não fazemos parte de um grupo, de um oceano energético no qual essas gotas são inconscientes. Cada um de nós somos gotinhas divinas e cada um de nós temos essa consciência. Quando essa encarnação terminar,
nós não vamos voltar a esse oceano e ficarmos inconscientes, não é? Essa é a doutrina panteísta que diz esse absurdo, que nós fazemos fazemos parte de um oceano inconsciente, e quando nós desencarnarmos, nós vamos voltar para Deus, não é? Não é bem assim. Nós vamos desencarnar dentro de um caixão cheio de flores, sozinhos, vamos prestar essa satisfação individualmente para Deus, para a espiritualidade que nos acompanha constantemente, e nesse momento nós vamos perceber mais ou menos os nossos erros. E nós temos aqui hoje, não é? Chama-se presente, é um presente, vem empacotadinho, embrulhado num papel muito bonito, numa fita muito bonita, e nós precisamos fazer as coisas agora, neste momento. Uma coisa muito interessante que eu escutei algumas vezes durante a minha encarnação, a minha vida, é o fato das crianças, não é? As mães estão aí, geram os seus bebês, muitas vezes os pais abandonam essas crianças, as mães abandonam essas crianças, e essas crianças vão crescendo, e essas crianças vão precisando de cuidados, e é um cuidado urgente. A criança tem pressa. Então a nossa vida é mais ou menos assim, ela vai passando, o tempo passa. Existe uma instituição na espiritualidade que existe um relógio na parede muito grande, e esse relógio é do tamanho de um olho, é o formato de um olho, é o desenho de um olho. Então o tempo está aí, ele não para, ele está passando, chamando a cada um de nós que possamos vender essa nossa pérola barata, que são essas coisas materiais que nós insistimos em acumular e que muitas vezes nós não usufruímos, e compremos essa pérola mais cara, que é essa pérola da paz, essa pérola da tranquilidade, de conseguirmos fazer essas coisas básicas, que é nos alimentarmos, dormirmos, pegarmos um livro e ler, afagarmos um bichinho de estimação na nossa casa, estarmos bem com os nossos familiares, apesar de todas essas diferenças que nós encontramos dentro das nossas próprias casas. Então, a partir de amanhã, a partir de hoje, não é que o tempo urge, o tempo é como uma criança que tem pressa, a criança cresce, precisa ser alimentada, precisa ser cuidada, precisa ser educada, e é uma coisa muito rápida, uma transição muito acelerada. Então, vamos cuidar para que possamos vender essa pérola barata de baixa qualidade e comprar essa pérola mais cara, mais valiosa, não é? Não sejamos aquele homem, o homem porco, não é? Que você dá uma pérola para um porco, ele não vai valorizar aquela pérola. Sejamos homens adultos, deixemos essas nossas infantilidades, assim como Paulo de Tarso conseguiu, qualquer um de nós consegue. Deixemos essa nossa infantilidade de observar a vida de uma forma errada e vamos, a partir de agora, encarar com coragem o nosso dia a dia, encarar com coragem as nossas situações que temos dentro das nossas casas, e vamos cuidar para que consigamos essa paz que Jesus queria que cada um tivéssemos, que Ele disse: eu vos dou a minha paz. Farei de vocês pessoas que irão vivenciar uma vida plena, uma vida grandiosa, uma vida completa. Então é isso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje. Agradeço a vocês a atenção dispensada para mim nesse dia, e que possamos estar aqui novamente reunidos a semana que vem. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, tenham um bom dia, tenham uma boa tarde. Muito obrigado.